Fala galera do primeiro ano de Química do IF. Eu vou gravar alguns vídeos aqui na minha casa, dá pra ver, tô na geladeira da minha cozinha. E pra gente não parar durante essa quarentena, continuar o trabalho rolando, tá? Eu quero gravar 2 videozinhos curtos e quero ter uma medida, um feedback de vocês de como que foi, se dá pra acompanhar, se resolve alguma coisa, se foi uma baixaria total. E aí eu quero feedback de vocês, tá certo? De alguma maneira eu vou fazer chegar até vocês por rede social, não sei se vocês sabem que eu não sou muito antenado com essas coisas, beleza? No primeiro vídeo eu vou colocar alguns tópicos aqui que a gente precisa revisar. Tudo que a gente viu até agora, né? Como vocês são do primeiro ano, tem gente que chegou depois, segunda, terceira chamada, teve gente que, enfim, né, que nem sabe quem sou eu direito. Eu sou o professor João, violin, e dou a disciplina de Química Geral 1, tá? Conforme combinado com vocês no começo do ano, eu daria uma revisão muito, mas muito básica mesmo de Química, começando desde a Química lá do fundamental, conceitos básicos, o básico do básico da Química, tá certo? Para depois a gente entrar no ensino superior. E faltou só uma coisinha para eu falar, para terminar essa revisão. Essa coisinha vai estar no segundo vídeo, beleza? Aqui na geladeira eu tenho os tópicos que eu trabalhei até agora. Para quem não tem, para quem perdeu alguma dessas aulas, precisa pegar com algum aluno, certo? E para quem tem, vamos estudar, vamos revisar, porque já faz algum tempo aí que a gente não tem aula, beleza? Então o primeiro tópico foi uma aula sobre diferenciação desses 4 conceitos aqui: átomo e elemento, molécula e substância. Eu não vou dar os conceitos aqui. Eu só quero organizar sua mente de novo, tá certo? São 4 conceitos básicos, muito importantes e que tem muita confusão em gente boa, gente que sabe de química, mas às vezes erra. Por exemplo, aparecem uns absurdos assim. Aqui está a molécula de água. Ela é formada por 2 moléculas de hidrogênio, isso é um erro. 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio, tá certo? Uma fórmula com 3 átomos, 2 elementos, tudo isso compondo uma única molécula, beleza? O celular vai rever os exercícios editados, vamos fazer em um só. E o primeiro tópico já foi, tá certo? No segundo tópico, eu falei ali mais ou menos em ordem cronológica das propriedades da matéria. E a gente inicialmente conceituou tudo que seria matéria, né? Matéria é aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, ou seja, tem volume também. Eu sou matéria, você é matéria, o ar é matéria, tá certo? O som não é matéria, o calor não é matéria, a luz não é matéria. E tudo que for matéria tem propriedades gerais, massa, volume e uma série de outras que eu listei para vocês. Tem propriedades específicas, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e uma série de outras. Mas eu detalhei principalmente essas 3. E depois a gente chegou nos estados físicos da matéria, né? Que seria a constituição física de tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, tá? Embora existam aí outros estados físicos que são além do sólido, líquido e gasoso, a gente não entrou nesse mérito agora porque é uma revisão básica de ciência, né? De química. Então a gente falou de sólido, líquido e gasoso. Qual é a diferença entre os 3? Não existe uma diferença química, diferença na composição química, não existe. A gente falou do nome das mudanças de estado, tem uma série de nomes lá e é interessante sempre lembrar uma aplicação. E a gente mostrou talvez a parte um pouquinho mais chata, aqueles diagramas de mudança de estado, aqueles gráficos de tempo por temperatura, em que a gente ia aquecendo uma substância sempre do estado sólido até chegar no estado gasoso e verificava o que acontecia, né? A gente estava interessado nos detalhezinhos ali durante a mudança de estado físico. Temperatura se mantém constante? Temperatura varia? Muito bem, a partir disso daí a gente conseguia definir se era uma substância pura, se era uma mistura e assim por diante. Falando em substância pura e mistura, aí também tem um tópico que está um pouco disseminado entre o 1 e o 3, que seria justamente a diferença entre substâncias puras e misturas. Cada uma dessas classificações gera mais 2 subtipos. Uma substância pura pode ser simples ou composta, uma mistura pode ser homogênea ou heterogênea, tá? Então relembrem esses conceitos.
Eu sei que é um monte de conceito pra gente começar a conversar, mas são conceitos importantes e nem são difíceis, tá certo? O problema é que às vezes há confusão, por isso que eu perco um bom tempinho falando disso aqui, porque vocês não podem ter confusão. Se a gente estivesse estudando matemática, traçando um paralelo, isso seria continha de adição, subtração. É o básico, não adianta você querer aprender nada que seja mais elaborado sem aprender esse básico, tá certo? Na última aula a gente falou sobre fenômenos físicos e químicos. Um fenômeno seria uma transformação que a matéria sofre. Quando a matéria sofre uma transformação e não altera a sua composição, isso aqui seria um exemplo de um fenômeno físico. Qualquer mudança de estado físico, dissolução de uma substância em outra, exceto se for, por exemplo, a dissolução do comprimido efervescente, né, que a gente sabe que tem a liberação de uma substância nova, o gás carbônico, por exemplo. Tudo isso daí, exemplo de fenômeno físico. E fenômeno químico nada mais é do que uma reação química. Quando a gente faz alguma transformação que origina uma nova substância, novas fórmulas, é por isso que a gente consegue identificar uma transformação química. Uma fórmula se transformou em outra. Como que isso é possível? Os átomos se rearranjam. A gente parte de uma molécula, uma ou mais moléculas, e chega em outras moléculas com um arranjo diferente, uma composição diferente, tá certo? Isso é o que eu falei até agora. Vocês precisam retomar. Tem uma lista de exercícios impressa em cima da mesa, não tenho condição de entregar para vocês, vou entregar um PDF via rede social, qualquer coisa aí, para vocês praticarem. E aí a gente vai combinar algum momento de tirar dúvidas, que vai ter que ser online também. Ou você grava um vídeo, ou me escreve, não sei como a gente vai fazer isso. Aceito sugestões, beleza? Bom trabalho, já já vai ter outro vídeo aí.